Nós vamos ler um texto, queridos, hoje, nessa noite, um texto muito tremendo de Deus para nós, que está lá no livro de Romanos. Nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Romanos, nós vamos ler o versículo 28. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 28. Diz assim o versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus tem sido tão poderosa para nós. E eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia. Eu não sei se você tem esse costume, né? Eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar. Eu não sei se você tem esse hábito. Mas eu quero te dar um conselho. Se você não tem o hábito, se você não criou esse hábito de ler a Bíblia, queridos, então comece a criar. Comece a exercitar esse hábito, porque o hábito é um exercício. Todos os dias eu tenho que fazer um pouco até eu me acostumar. Cave esse hábito da leitura da palavra de Deus, porque é tão importante para nós. E quando eu digo de cavar, quando eu falo a respeito de cavar, é porque demanda esforço. É porque eu preciso lutar contra a minha vontade, porque muitas vezes nós não queremos estudar a Bíblia. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Mesmo que você não queira, vai criando o hábito todos os dias da leitura da palavra de Deus. É muito importante que você tenha o hábito de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Porque é essa palavra que quando nós lemos, quando nós aprendemos, quando nós entendemos, é essa palavra de Deus que quando aplicada nas nossas vidas por nós, por causa do entendimento que nós temos dessa palavra, ela tem um poder tremendo de gerar vida dentro de nós. É a palavra de Deus que vai gerar vida. É a palavra de Deus que faz com que os lugares desertos se tornem em lugares habitados. É a palavra de Deus que traz vida àquilo que estava morto dentro de nós. Não tem outra forma, não tem uma fórmula mágica, não. É a palavra de Deus, é o hábito da leitura, é o hábito de estudar a palavra de Deus que vai trazer vida àquilo que estava morto em nós. Aquilo que estava morto vai ser ressuscitado, vai voltar a viver por causa do hábito de ler a palavra de Deus. Sabe aquele ânimo que você perdeu por causa das circunstâncias da vida? Sabe aquela tristeza que você sente por causa dos problemas e das dificuldades que você tem passado? A alegria que se foi, que morreu por causa de tudo isso que você viveu. Talvez até mesmo a fé que morreu dentro de você. Então a palavra de Deus, ela começa a gerar vida dentro de nós uma vez aplicada por nós, porque nós estudamos, porque nós entendemos, porque nós aprendemos. Então a palavra de Deus, ela faz com que corações duros comecem a ser quebrantados. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos analisar e analisar bem. Isso é estudar a palavra. Não só aquela frase que você gostou, aquela frase de efeito que você falou assim, caramba, isso está falando no meu coração. Você não pode só estudar aquela frase. Você tem que pegar todo o texto quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda. Você tem que pegar todo o texto que vem antes, você tem que pegar todo o texto que vem depois dessa frase que chamou a sua atenção. Nós não podemos tirar, por causa de uma frase legal, uma frase bonita, que causou impacto na sua vida, nós não podemos tirar conclusões porque nós achamos que é daquela forma. Porque eu gostei da frase, então é dessa forma que funciona. Não. Antes, nós precisamos estudar de uma maneira bem minuciosa. E além de estudar a palavra de uma maneira bem minuciosa, nós precisamos orar para que Deus possa trazer ao nosso coração uma revelação dessa palavra. Crie o hábito, cave o hábito da leitura da palavra de Deus. Na mensagem anterior, nós falamos desse mesmo capítulo de Romanos, só que nós usamos o versículo 27. E o tema da palavra anterior foi o Deus imutável.
E hoje, nessa noite, nós vamos falar o versículo 28, que tem o tema: o bem que eu quero não está em mim fazer. O bem que eu quero não está em mim fazer. O versículo 28, relembrando você que nós lemos, e nós vamos ler de novo, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós lemos essa palavra, eu grifei essa palavra, e sabemos, sabemos quer dizer conhecer ou considerar. E sabemos, ou seja, eu sei, eu conheço, eu considero que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E tem a continuação do versículo. Então, quando nós sabemos, com conhecimento e entendimento, é impossível nós sermos confundidos, é impossível nós sermos enganados com qualquer tipo de ensinamento fora dessa palavra que você estudou, fora dessa palavra que você aprendeu. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos, queridos, nós não somos corrompidos a pecar contra Deus, porque eu conheço a palavra de Deus. Então não é qualquer vento de doutrina que vai me levar, porque eu sei aquilo que a palavra de Deus tem falado ao meu coração. O conhecimento, ele traz para nós luz, enquanto que a falta do conhecimento é igual a trevas nas nossas vidas. A ignorância é trevas. Precisamos ter conhecimento, precisamos ter a luz do conhecimento, a luz da palavra, nos iluminando em todo o tempo. Tem muitas pessoas vivendo uma vida de pecado, tem muitas pessoas vivendo uma vida de engano, tem muitas, mas são muitas pessoas, irmãos, vivendo uma vida de trevas. Às vezes nós vamos aconselhar pessoas muito mais maduras que nós, muito mais experientes que nós, e a gente fica assim, meu Deus, em que planeta essa pessoa está? Mas por quê? Vive em trevas, ignorância, coisas básicas que a gente sabe de relacionamento, educação de filhos, ou até mesmo baseados na palavra de Deus, coisas da palavra de Deus, e a pessoa não sabe por quê. O seu conhecimento está em trevas, porque vive em ignorância, não tem o hábito de estudar a palavra de Deus. Então tem muitas pessoas vivendo em trevas, e infelizmente elas não sabem o que Deus tem para elas. Elas não têm o conhecimento da grandeza, da magnitude, do poder de Deus, daquilo que Deus tem para elas. Elas não sabem. Deus tem uma vida de paz para nós. Deus tem uma vida de prosperidade. E essas pessoas não sabem disso. Deus tem uma vida de felicidade, mas é uma felicidade constante. Não são momentos alegres, é uma felicidade, isso é constante nas nossas vidas. Tudo isso Deus tem para nós. Enquanto nós não sabemos dessas coisas, das coisas que Deus tem para nós vivemos no escuro. Por isso a importância de aprendermos a palavra, de compartilharmos a palavra com outras pessoas e também, é lógico, primeiro aplicarmos a nossa vida. Então, quando nós não sabemos, nós não temos o conhecimento, nós vivemos em ignorância, estamos vivendo em trevas, estamos vivendo no escuro. Mais uma vez, tendo iluminado os olhos do nosso coração, como diz a palavra de Deus, então a luz do Evangelho, ela brilha nas nossas vidas. E a partir do momento que a luz do Evangelho brilha nas nossas vidas, é inevitável a nossa mudança. Nós mudamos, nós vamos caminhando para esse curso de mudança dia após dia, porque a luz do Evangelho chegou ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, que outrora vivia em trevas. Existe um termômetro dentro de nós. Deus colocou um termômetro dentro de nós, você sabia disso?
existe um sinal, existe um farol dentro de nós, existe uma luz, literalmente falando, existe uma luz que é o próprio Espírito Santo que nos foi dado, ele nos foi dado como luz. E essa luz de alerta, que é o Espírito de Deus em nós, ele nos aponta o caminho certo. Essa luz, esse farol, ele nos aponta a direção certa. Agora, se nós ouvimos, se nós vamos dar ouvido, se nós vamos fazer ou não aquilo que o Senhor fala conosco através do seu Espírito, depende de cada um de nós. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: não extingais o Espírito Santo. Ou seja, não apagueis, porque é o que quer dizer extingais, não apagueis o Espírito Santo. Querido, você tem o poder, olha só, que perigo! Você tem o poder para apagar o Espírito Santo como luz que está aí dentro de você. Se você não tivesse esse poder, o apóstolo Paulo não falaria aqui aos Tessalonicenses, esse texto serve para nós hoje, ele não falaria, ele não nos daria esse alerta, não apague o Espírito Santo. Olha só, não extingais, não apagueis o Espírito Santo, porque se nós apagarmos, tudo em nós será trevas. É como se você apagasse a luz, é como se faltasse luz. Então, quando falta a luz, você fica no escuro, acabou. Se nós apagarmos o Espírito Santo de nós, então tudo em nós se torna trevas, porque a luz do Espírito Santo é que nos direciona. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 e o versículo 16, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Jesus dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Meus irmãos queridos, você que está nos ouvindo, nós só vamos externar aquilo que está dentro de nós, nós só vamos externar luz se nós tivermos luz. Agora, se nós tivermos trevas em nós, nós vamos externar o quê? As trevas. Então, nós vamos externar o que está dentro de nós. Então, não adianta um dia você dizer, ou de repente você não está bem com a vida, com a situação, com as pessoas. Ah, Deus sabe tudo de mim, as pessoas não precisam ver, as pessoas não precisam saber. Porque existe o restante do versículo 16. Jesus disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você é luz do mundo, por causa do Espírito Santo de Deus que está em você. O apóstolo Paulo ainda diz lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. É tão intrigante quando você vê uma pessoa querendo se promover, uma pessoa achando que sabe demais, que está engordando por causa da palavra de Deus e está num patamar inalcançável. O apóstolo Paulo fala aqui: eu digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Porque nós só somos quem somos, irmãos, por causa de Deus em nós. Nós só fazemos o bem, nós só temos boas atitudes por causa de Deus em nós. E o apóstolo Paulo continua enfatizando: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Você só é luz, porque o Espírito Santo está em você. Enquanto o Espírito Santo está sendo cultivado, está sendo alimentado dentro de você, você continua permanecendo, sendo a luz do mundo. Agora, de outra forma, se você apaga o Espírito Santo por causa das suas atitudes, por causa das suas escolhas, então você deixa de ser luz. É o que a palavra está dizendo. Você é a luz do mundo. Sem o Espírito Santo, nós vamos andar em trevas. Nós só somos luz por causa do Espírito Santo de Deus.
Então, sabendo de tudo isso que eu te falei agora, da importância da palavra, a importância da luz de Deus em nós como termômetro, nos mostrando o caminho, nos direcionando através do Espírito Santo, sabendo dessas coisas, que o Espírito Santo é como um farol que me direciona, mesmo em meio aos nevoeiros da vida. E quantos nevoeiros essa vida tem nos proporcionado, infelizmente ou felizmente, porque nós crescemos também através das dificuldades, através dos problemas. Então, sabendo que o Espírito Santo de Deus, ele é a luz que não me deixa errar o caminho, sabendo dessas coisas e sabendo, eu preciso também considerar. Eu preciso considerar os sinais de Deus. Eu preciso considerar o alerta de Deus na minha vida. Eu não posso fechar os meus olhos quanto a essas coisas. Eu preciso considerar o propósito de Deus na minha vida. Por isso, a importância da palavra de Deus para trazer luz ao meu entendimento, luz ao meu conhecimento. Eu preciso considerar o propósito de Deus para mim. Eu preciso considerar a ideia de Deus através do Espírito Santo para a minha vida. Então, se eu entendo essas coisas, aí sim, esse texto de Romanos 8, o versículo 28, ele é válido para mim. Por isso a importância de entender a palavra, porque as pessoas pegam uma frase solta, elas pegam uma frase que elas acham bonita e começam a aplicar na sua vida. Tem pessoas que falam ditos populares como se esses ditos populares estivessem escritos na Bíblia, e não estão. Então nós temos que ter luz no nosso conhecimento, a luz do Evangelho tem que brilhar para nós andarmos em luz no nosso entendimento. Então nós precisamos considerar essas coisas, porque só assim todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem. A palavra juntamente quer dizer ao mesmo tempo, em conjunto. Então todas as coisas vão contribuir em conjunto para o meu bem, se eu entendo e eu considero essas coisas. Nós temos que entender que existe um elo, existe uma ligação, existe uma engrenagem para que as coisas de Deus funcionem na minha vida. Não é só porque eu quero que funcione, mas eu preciso entender que existe um processo para que as coisas de Deus funcionem para mim. Sabe, como peças de um quebra-cabeça ou as peças de um relógio, se faltar uma peça, no final, tudo vai dar errado. Eu não consigo terminar aquilo que eu comecei. Eu não consigo continuar a minha vida. Eu não consigo continuar a viver um propósito da minha vida, porque faltou uma peça. Então a palavra de Deus funciona dessa forma. Existe uma ligação, existe um processo para que ela funcione para mim. E para esse texto que nós lemos de Romanos 8, 28, para que esse texto funcione, para que esse texto se torne vivo, para que esse texto se torne real nas nossas vidas, nós precisamos saber que a palavra de Deus tem princípios. Nós precisamos saber que a palavra de Deus tem regras, não é porque eu quero, nem como eu quero, da maneira que eu quero. Para que esse texto funcione para nós, nós precisamos entender que a palavra de Deus tem regras, ela tem diretrizes. Por isso eu quero que em nome de Jesus, você entenda nessa noite, de uma vez por todas, que existem 2 pontos primordiais e inegociáveis nessa palavra. Existem 2 pontos que você precisa entender para de fato viver esse versículo de Romanos 8, 28. Para que você de fato possa dizer que todas as coisas contribuam juntamente para o meu bem. Existem 2 pontos primordiais e que não podem ser negociados, porque é palavra de Deus. As pessoas geralmente pegam esses versículos soltos, como eu disse para você, e decoram esses versículos e começam a falar como se fossem amuletos. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Isso não funciona assim. Nós precisamos primeiro entender que existe não só essa frase, não só essa palavra, mas tem toda uma continuação dela. A continuação do texto está bem ali, logo depois dessa fala. O texto que nós lemos, ele não diz, e é o que as pessoas costumam dizer, todas as coisas cooperam
para o nosso bem. E ponto final. Mesmo que eu tenha atitudes erradas, mesmo que eu ande numa vida de pecado, mesmo que eu estou indo contra aquilo que Deus tem para mim, mesmo que eu esteja seguindo um caminho paralelo ao caminho que Deus tem para mim, ainda assim eu sou beneficiado? Não, claro que não. A palavra de Deus não funciona assim. E o texto não fala da forma que as pessoas costumam dizer, todas as coisas cooperam para o nosso bem, ou tem uns mais ousados, todas as coisas cooperam para o meu bem. Não é assim que está escrito. Não é assim que o texto diz. O texto que nós lemos de Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Tem uma continuação. Existe um processo. Existe uma condição para que todas as coisas possam cooperar para o meu bem. Existem condições para mim e para você. E entre esses dois pontos primordiais e inegociáveis, eu quero falar o primeiro deles para você. Para que todas as coisas possam contribuir para o seu bem, você precisa amar a Deus. Esse é o primeiro ponto que não tem como negociar na palavra de Deus. Para que todas as coisas cooperem para o seu bem, você precisa amar a Deus. Nós vemos, nós ouvimos, Deus tem trazido ao nosso coração revelações tremendas a respeito da maior definição do amor de Deus, e nós sabemos que a maior definição do amor de Deus por nós foi a entrega do seu único filho na cruz do Calvário. Deus nos deu Jesus na cruz. Essa é a maior definição do amor de Deus por nós. Por mais que a Bíblia esteja recheada de milagres, de histórias tremendas, poderosas de transformação de vidas, a maior definição do amor de Deus por nós foi quando Ele deu seu Filho a nosso favor. Por isso que existem regras na palavra de Deus, existem processos para nós vivermos, para usufruirmos aquilo que Deus tem para nós. O nosso amor a Deus, queridos, ele tem que ser sobre. O nosso amor a Deus, ele tem que estar acima. O amor de Deus estava acima. O amor de Deus por nós, porque Ele nos deu o seu único filho para morrer a nosso favor. Então, o meu amor a Deus e o seu amor por Deus, ele tem que estar sobre, ele tem que estar acima de todas as coisas. E não sob, ele não tem que estar abaixo de todas as coisas, mas nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto primordial e inegociável. Você pode chorar, você pode clamar, você pode jejuar. Não tem jeito para você viver essa palavra, para que todas as coisas contribuam juntamente para o seu bem. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Nós dizemos muitas vezes que amamos a Deus. E como dizemos isso? Nós cantamos, Senhor, eu te amo. O Senhor é maravilhoso. Como nós cantamos e dizemos sentir esse amor por Deus? Nós oramos, quantas vezes choramos diante de Deus, falando que amamos, quando ouvimos alguma canção, como eu amo a Deus. E quando falamos de Deus? E quando falamos do amor de Deus, o amor que nós sentimos por Ele, para as pessoas? Irmãos, esse amor ele tem que ser comprovado através da nossa gratidão. O amor que nós dizemos sentir por Deus, ele precisa ser comprovado através da nossa gratidão. E a gratidão é o reconhecimento com atitude e não com palavras. Como as pessoas estão carentes de expressar isso. Como as pessoas precisam aprender a ser gratas. Então não adianta dizer que eu amo a Deus se eu não tenho provado esse amor com o meu reconhecimento por causa do amor dele por mim, com a minha atitude. Porque Deus me ama, e eu falei isso agora há pouco. E por me amar, Ele deu Jesus em sacrifício no meu lugar, no seu lugar. Deixa eu falar no seu lugar que fica mais séria a coisa. Então, por Deus amar você, Ele deu Jesus em sacrifício no seu lugar. Era para ter sido você naquela cruz.
Os pregos eram para ter sido nas suas mãos. Os cravos que furaram Jesus, os pés e as mãos de Jesus, eram para ter sido seus. Sabe aquela lança que transpassou o lado de Jesus? Era para ter sido você. Então, porque Deus me ama com esse amor tão tremendo e tão maravilhoso, que esse amor incondicional, e eu estou aqui dizendo que amo a Deus, e eu não reconheço, eu não provo esse amor com as minhas atitudes. Era para nós sermos condenados, irmãos, no lugar de Jesus, mas Ele foi no nosso lugar. Ele nos deu uma saída. Deus nos deu uma saída em Cristo. Através da morte, Ele devolveu a você a vida. Através da morte de Jesus, Ele devolveu à humanidade inteira o direito à vida. E por causa desse amor escancarado na cruz do Calvário por nós, por causa desse amor, eu preciso entregar a minha vida. Por entender esse amor, eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar esse sacrifício e entregar a minha vida por completo. Justamente por causa desse louco amor. O Heitor até fez uma música esses dias, que tremenda canção. Louco amor é o título da canção. E de fato o amor de Cristo é um amor louco, muitas vezes incompreendido, mas nós precisamos entender esse amor e demonstrar a nossa gratidão por causa desse amor ao Senhor através das nossas atitudes. No livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Até isso, nós somos dependentes de Deus. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, por entender tudo isso que eu te falei, por considerar o sacrifício de um amor tão tremendo e maravilhoso na cruz do Calvário, eu preciso ser grata. Eu preciso reconhecer o amor de Deus por mim. Não está mais no tempo de pensar, será que Deus me ama porque Ele não me respondeu? Que isso? Olha para a cruz. Olha para o sacrifício da cruz. E eu preciso reconhecer esse amor. Eu preciso admitir esse amor como verdadeiro e real na minha vida. Como? Através das canções? Não. Através da pregação, que eu estudei a palavra para pregar? Não. Através da minha oração com choro, com quebrantamento? Não. Através das minhas atitudes. Se não for assim, o nosso amor não vai passar de meras palavras. Eu preciso ter atitudes de gratidão que vão comprovar o amor que eu sinto por Deus, e tem que ser um amor sobre todas as coisas. Porque senão, esse amor que eu digo sentir, ele vai se dissipar com o tempo, e ele vai se dissipar com os problemas que virão. O nosso amor que nós declaramos sentir por Deus, ele precisa ser um amor de prática. Para que eu possa realmente viver Romanos 8, 28, para que todas as coisas contribuam juntamente, em conjunto, para o bem, para o meu bem. O meu amor precisa ser um amor de prática. O amor que eu digo sentir por Deus, que eu falo, que eu prego, que eu canto, precisa ser um amor de prática. Esse amor tem que estar acima daquilo que eu quero viver. Esse amor tem que estar acima daquilo que eu acho que é certo ou daquilo que eu quero ter para mim. Esse amor, ele precisa estar acima das minhas escolhas. Esse amor que eu sinto por Deus, ele precisa estar acima da minha felicidade. Esse amor que eu digo sentir por Deus, que eu declaro sentir por Deus, ele precisa estar acima do pecado. É amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre a minha escolha, acima da minha escolha, acima da felicidade e acima do pecado. Por amar a Deus, eu não satisfaço mais as minhas vontades. Não é o que eu quero. Não é o que eu acho que tem que ser feito ou que está certo, não. Lembra de 1 Coríntios 13, o versículo 5? O amor não busca seus interesses, mas ele busca o interesse do outro. Então o amor que eu falo, que eu sinto por Deus, que eu canto, que eu prego, esse amor, ele precisa não buscar os meus interesses, mas buscar o interesse de Deus. Quais são os interesses de Deus? É esse amor que precisa ser expressado através da minha vida, pelas minhas atitudes.
Porque não é mais sobre mim, é sobre Ele. Não é mais por mim, agora é por Ele, porque eu amo acima de todas as coisas. Não é mais para mim, mas é para Ele. Porque quando Deus nos deu Jesus na cruz do Calvário, Ele olhou para nós. Ele olhou para a humanidade, Ele olhou para você. Então é tudo para Deus, é tudo para Ele. Por causa do amor que eu sinto, eu me entrego por completo. E isso é entrega. É por Ele, não é mais para mim, nem sobre mim, mas é sobre Ele. É por causa dEle. É por isso que eu faço, que eu prego, que eu canto, porque eu tenho atitudes de gratidão por causa do amor dEle por mim. Demonstrando esse amor que eu sinto por Ele. Então quando eu entrego a minha vida, eu estou entregando tudo, então sai das minhas mãos. E se saiu das minhas mãos, eu não tenho mais controle, não é mais meu, agora é dele. Tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu sonho em ser, é tudo para ele agora, é a vontade dele, não é mais a minha vontade. Se os meus planos de vida feliz, realizada, não incluírem Deus, então, queridos, nós podemos esquecer. Se os nossos planos não incluírem Deus, em primeiro lugar Deus, acima de tudo Deus, então nós temos que esquecer, porque esse tipo de amor que nós cantamos, pregamos, dizemos, choramos nas nossas orações, esse tipo de amor, de palavra, Deus não aceita de você. É a verdade. Deus não vai aceitar esse amor. É um amor que se dissipa com o tempo. Entenda uma coisa, em nome de Jesus. Pode ser pesado, mas nós precisamos aprender. Por isso que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Está acima de toda e qualquer verdade. Então você precisa entender e aprender. Deus, Ele não precisa do seu amor para se sentir amado. Não precisa. Deus não precisa do seu amor para que Ele possa expressar o amor dEle. Lembra, Deus é imutável. Deus não muda por causa do clima, das estações, dos problemas. Então Deus não precisa do seu amor para que Ele possa se sentir amado. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Quando eu tenho alguma coisa, eu posso perder, mas quando eu sou algo, isso faz parte de mim e é inseparável. Então o amor não pode ser arrancado de Deus por nenhuma circunstância, porque Ele não tem amor, Ele é amor, e isso é inseparável de Deus. O amor é quem Deus é. É inseparável. Então Ele não precisa que eu ame para Ele se sentir amado. O primeiro ponto primordial para que você viva a palavra de Deus, para que todas as coisas contribuam juntamente para o seu bem, é amar a Deus acima de você, acima dos seus pensamentos, acima dos seus desejos, acima da sua vontade, acima de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. O segundo ponto, primordial e inegociável, de Romanos 8, 28, que nós lemos, para que todas as coisas contribuam para o nosso bem, é ser chamado segundo ou de acordo com o seu propósito. Esse é o segundo ponto primordial que nós precisamos entender, aprender e considerar. Ser chamado segundo o seu propósito. Chamado quer dizer escolhido. Chamado quer dizer convocado ou designado. Ser convocado ou ser escolhido ou ser designado segundo ou de acordo com o propósito de Deus. Chamado, ele vem de chama, vem de estar aceso. Nós precisamos estar acesos, porque nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Nós precisamos estar acesos para tudo aquilo que Deus tem para nós, para tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, todas as vezes que eu recuso o chamado de Deus para mim, a chama de Deus queimando dentro de mim, todas as vezes que eu recuso o propósito de Deus, como você queira dizer, é como se Jesus tivesse morrido em vão.
Jesus morreu naquela cruz por nós e eu não aceito o propósito, então eu anulo o sacrifício da cruz a meu favor. Quando eu digo não, quando eu não aceito esse amor, quando eu não aceito esse propósito, para que todas as coisas contribuam para o meu bem, porque eu fui chamada segundo esse propósito, então quando eu anulo, eu não aceito esse propósito, eu estou anulando também o sacrifício na cruz. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso a importância, a responsabilidade de aprendermos a palavra de Deus. Então, quando nós rejeitamos o propósito de Deus para nós estamos rejeitando o próprio Jesus nas nossas vidas. Quando eu rejeito esse propósito, eu estou desacreditando em quem ou em quem Deus acredita. Em quem Deus acredita. Por que Jesus morreu na cruz? Por quem que Jesus morreu na cruz? Qual foi o alvo? Qual foi o propósito maior de Jesus ter morrido na cruz? Quando eu rejeito esse propósito que Deus tem para mim, eu desacredito em que ou em quem Deus acredita, ou em quem Deus acreditou quando Ele enviou Jesus na cruz. Eu desacredito de mim mesmo, queridos. Você deixa de acreditar em você mesmo, porque Jesus acreditou, Deus acreditou e houve uma concordância nos céus. Então, quando eu rejeito esse propósito, eu estou rejeitando aquilo que Jesus acreditou, que foi na minha vida. Jesus só veio porque Ele acredita em você. Ele acredita no seu potencial dado por Ele através do Espírito Santo, que é a luz que te direciona. Então, eu estou desacreditando em tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu estou anulando o poder de Deus na minha vida através da cruz. Enquanto você aprender a palavra de Deus, quando você aprender essa palavra, quando você considerar essa palavra, enquanto você considerando e acreditando nessa palavra, enquanto você obedecer essa palavra, enquanto você obedecer a Deus, enquanto você se mantiver firme em um propósito segundo a vontade de Deus ou de acordo com a vontade de Deus, queridos, esse é o ponto-chave, essa é a porta escancarada para que as promessas de Deus comecem a saltar sobre você. Muitas pessoas não têm vivido essas promessas e elas estão ali para nós. Muitas pessoas não têm usufruído dessa promessa e elas estão ali para nós por não entender ou aprender a palavra, ou por não aplicar essa palavra entendida e estudada, por não considerar essa palavra nas suas vidas. Agora, uma vez que eu entendo, uma vez que eu aceito o propósito, uma vez que eu obedeço a Deus através da sua palavra, essas promessas começam a me alcançar. Essas promessas, elas vão ganhar vida e elas vão começar a frutificar em mim e através de mim. E quando tudo isso irromper na sua vida, aí sim, você vai poder dizer com toda a convicção do seu coração, porque você aprendeu, porque você entendeu, porque você considerou as coisas de Deus, você vai poder dizer com toda a convicção do seu coração, declarando o versículo 28 de Romanos 8. Eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem, porque eu amo a Deus, porque eu fui chamado segundo o seu propósito, porque você está vivendo esses dois pontos que são primordiais na sua vida, para que esse texto funcione, para que a palavra de Deus funcione para você. Você vai poder dizer, eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem, da minha casa, dos meus filhos, dos meus negócios, da minha saúde, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, e eu fui chamado segundo o seu propósito, e eu aceito esse chamado, e eu aceito o propósito de Deus na minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus!